Antes de mais nada, você está preparado? Você viu o primeiro vídeo introdutório? O vídeo 0? Você viu? Se você não viu, sai desse vídeo agora imediatamente e vai assistir isso. Agora! Se você viu, seja bem-vindo. Você está prestes a assistir o primeiro vídeo da série Vídeo dos Santos. Peguei a minha roupa nostálgica para relembrar os velhos momentos de um ano atrás. E agora nós vamos começar a nova série do canal, cara. Eu estou muito ansioso, eu estou suando muito e eu vou tirar esse óculos, que eu não aguento mais. Só um leve detalhe que eu esqueci de falar no primeiro vídeo, no vídeo introdutório. Às vezes eu vou precisar ler, tá? No caderno aqui, porque é assunto demais. Você se prepara. Você está preparado? Por isso que eu perguntei. Você está preparado? Porque hoje vai ser muito grande. Você vai ter que absorver todas as quantidades de informações, porque é informação demais. Então, esteja preparado. E é melhor que eu leia e detalhe para você do que eu tentar inventar o texto da minha cabeça e você não entender nada do que eu estou falando. Então, na dúvida, o melhor é falar o que está lendo aqui embaixo mesmo. Entendeu? Então, se eu olhar para baixo, já sabe o que eu estou falando, né? Olhando no caderno. Então, eu queria dar uma contextualizada histórica para vocês. Aquela parte do ano 0, né, do século 1 ao século 7, eu vou dar uma pulada, tá entendendo? Porque esse período de tempo aí eu vou falar em outro vídeo. Então nós vamos pular direto para o século 7, entendeu? No Império Bizantino. O que é o Império Bizantino? Nada mais nada menos que a sucessão do Império Romano. É o Império Romano do Oriente. É por isso que eu trouxe alguns detalhes aqui antes. Ó. Por exemplo, no Império Romano você sabe que Constantino o Grande, ele não fundou a Igreja Católica. O que ele apenas fez foi, no Edito de Milão, liberar o culto, legalizar o culto. A igreja não seria mais perseguida como era antes, entendeu? Como era nos imperadores anteriores. Quando foi então que o Império Romano se tornou oficialmente cristão? Em 380, com o imperador Teodósio I, com o Edito de Tessalônica. Aí sim, o catolicismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Só que nosso querido Teodósio I faleceu. E com o falecimento dele, o Império Romano ficou dividido para os seus dois filhos. A parte do Ocidente ficou para o Flávio Honório e a parte do Oriente ficou para o Flávio Arcádio. Então, o Império Romano ficou dividido da seguinte forma: o Ocidental e o Oriental. Ao Oriental, nós damos o nome de Império Bizantino, cuja capital ficava em Bizâncio e Constantinopla. Ficava alternando entre essas duas aí. Também é no século VII que o islamismo começa a ganhar força, depois do falecimento de Maomé e sua pregação sobre o Islã. Um tempo depois, 695 a 717, você tem a anarquia de 20 anos. O que foi? Foi quando o Império Bizantino ficou sem imperador fixo durante uns 20, 22 anos por aí. Até que essa anarquia terminou com a ascensão de Leão III, o Isauro. Começando assim a dinastia Isaura, no Império Bizantino. Chegamos então no século VIII. Naquele tempo, as forças principais eram o Império Bizantino, os reinos germânicos ou bárbaros e os califados muçulmanos. Esses três eram as potências da Eurásia e às vezes entravam em conflito. Então eles foram as forças principais durante a época do assunto que nós vamos tratar hoje. Os germânicos não se importavam muito com essa parte da religião. E os muçulmanos um pouquinho. Então eu vou falar um pouquinho dos muçulmanos e depois ir para o que importa, que é como isso foi visto dentro do cristianismo, que era predominante no Império Bizantino. Beleza? Vamos lá. Segundo o historiador Steven Ransom, no mundo muçulmano, onde a representação pictórica fora previamente permitida, houve por volta do ano 700 uma proibição total de figuras de forma humana e até mesmo de animais. Em 723, o califa Yazid II ordenou que essa proibição abrangesse as igrejas, sinagogas e casas de seus súditos não muçulmanos. A ordem foi executada apenas em parte, sendo logo abandonada, e é difícil acreditar que tenha exercido alguma influência de vulto sobre os iconoclastas de Bizâncio, que desaprovavam apenas as imagens religiosas. Mas o fato bem ilustra a aversão às imagens existentes em muitas partes do mundo semítico, e deu também aos defensores de imagens
a oportunidade de declarar que seus oponentes foram inspirados por uma religião infiel. Ou seja, na opinião desse historiador, a iconoclastia, a opinião dos muçulmanos não influenciou tanto no iconoclasma que teve no Império Bizantino. Entendeu? E é desse ponto que nós vamos passar logo para o Império Bizantino. No Império Bizantino, Leão III foi o primeiro governante depois da anarquia de 20 anos, impedindo assim que o Império Bizantino fosse extinto. Ele teve algumas frustrações militares novas e achou que o Império tinha perdido a graça de Deus, que apesar dos pesares era um sentimento comum na época. Rapidamente ele voltou sua atenção para a veneração de ícones, que é os santos e imagens. Era um assunto que já era meio polêmico na época. Então, depois de uma erupção vulcânica em Tera, 726, o imperador emitiu um edito condenando a representação pictórica, a representação feita à mão, de imagens religiosas naquele território. Foi nessa época também que um ícone de Cristo foi removido do portão Calce, do grande palácio de Constantinopla. E novamente, em outro ano, 730, Leão III, dessa vez ele reforça o decreto anterior que ele tinha colocado e bane formalmente as imagens religiosas. Sobre isso, o Papa da época, Gregório II, se manifestou. Indignado, rejeitou o decreto de Leão e o advertiu que, sendo leigo, ele não tinha direito algum de interferir em matéria teológica. Foi nesse contexto que chegou a crise gerada pelos iconoclastas. O império atacado por todos os lados, tendo perdido grande parte de suas províncias, arriscando-se a ficar limitado aos territórios europeus em torno de Constantinopla, e em contínuo contato com povos cuja religião repudiava o culto às imagens. Qualquer divergência interna, mesmo doutrinal, punha em perigo a sobrevivência dessa imensa estrutura política, ou do que dela restou, construída por Roma. Ou seja, era um castelo de cartas. Qualquer briguinha levava ao fim aquele império que já estava quase caindo, cai, não cai, entendeu? Não fica muito bem esclarecida qual a motivação para essas ações do imperador, mas aqui estão algumas supostas motivações pelas quais ele teria feito isso. Primeiro, motivação política. Além daquelas citadas anteriormente, das frustrações militares e da falta de fé, temos a diminuição do poder de influência da Igreja, ao desviar os recursos humanos e financeiros da Igreja para o Estado. Por exemplo, muitos jovens que poderiam ser padres, religiosos, freiras, acabaram deixando de servir a Igreja para servir o Império em outras funções, como agricultores, mães de família, empregados, médicos, soldados, entendeu? Outra motivação foi a motivação financeira, já que a fonte de renda maior dos mosteiros era justamente da confecção de ícones, pinturas, mosaicos, afrescos e outras coisas que envolvem a arte, a confecção de imagens. E outra motivação política possível foi a convivência pacífica com judeus e muçulmanos, que já viam as imagens com maus olhos. E aparentemente essas ações teriam funcionado, até porque o Império teve uma paz nas batalhas. Entretanto, dentro do Império, o caos estava instalado. Lembra daquela imagem do Cristo que foi tirada do portão do Palácio de Constantinopla? Pois é, os soldados que tiraram a imagem foram linchados. E aqui eu não estou para dizer se isso aqui é certo ou errado, estou só narrando a história para vocês. Começaram revoltas nas comunidades, conhecidas como temas, em parte movidas pelo fervor em apoio às imagens. Começaram perseguições contra monges, freiras, quem quer que seja que guardasse ícones, pinturas, afrescos, mosaicos, estátuas e até livros com gravuras que lembrassem a veneração. Propriedades e mosteiros foram confiscados, houveram ataques em igrejas, vandalismo, tortura e exílio por parte do Império. O sucessor de Leão III, seu filho Constantino V, reassumiu a mesma política e os seus aliados fizeram o mesmo. As imagens foram arrancadas de seus nichos e peães. Danificaram-se mosaicos e afrescos. Queimaram-se livros. Os chamados iconódulos foram presos, deportados ou mortos, depois de humilhados e torturados. Mosteiros destruídos ou transformados em quartéis. O superior do mosteiro de Monagria, João, foi costurado num saco e atirado ao mar, porque se recusou a pisar numa imagem da Santa Mãe de Deus. Para oficializar de vez o iconoclasmo, Constantino V convocou o Concílio de Rieria, em 754, com o objetivo de
examinar as fraudulentas imagens coloridas que rebaixam o espírito humano da adoração de Deus para a baixa adoração da matéria e da criatura. Ou seja, não foi Leão III, o Isauro, que falou a frase quebrai as imagens coloridas. Na verdade, isso é só uma transcrição de uma fala do seu filho, Constantino V. Ele fala aqui que iria examinar as imagens coloridas. Examinar, a gente sabe qual é a examinada que eles deram, né? Acabaram de falar aqui. Porém, esse concílio de Hieria era inválido. Por quê? Porque ele só contou com a presença dos bispos das igrejas orientais. E para um concílio acontecer, naquela época a igreja católica era uma só ainda. Então você precisava dos patriarcas e dos bispos das igrejas, tanto ocidentais quanto orientais. Então, como o concílio era inválido, mais tarde ele foi rejeitado pela igreja. Algum tempo se passa e em 780 o imperador da época, Leão IV, falece. E entra, então, ao poder a sua esposa Irene de Atenas, como imperatriz regente do Império Bizantino. Regente de quem? Do filho dos dois, Constantino VI, que estava com 9 anos de idade e ainda não poderia governar, obviamente. Os imperadores podiam indicar patriarcas para as cidades. Então Irene indica Tarásio para ser o patriarca de Constantinopla. Uma vez que Tarásio assume o patriarcado, uma vez que Tarásio se torna patriarca, ele convence Irene a mandar uma carta ao Papa Adriano I para começar um novo concílio, justamente para resolver esse assunto da veneração aos santos e imagens. Então, Irene envia essa carta com uma mensagem bem acolhedora para a visita do Papa. Como a sua viagem será por meio de Nápoles e da Sicília, demos ordens ao governador da Sicília a esse respeito, que tome os devidos cuidados, para que sejam feitos todos os preparativos necessários para sua honra e descanso, o que é necessário para que a sua bem-aventurança paterna venha até nós. O Papa escuta esse ótimo convite e qual você acha que foi a resposta do Papa? Tudo bem, topo, topa, topo. Exatamente. O Papa concorda e assim nasce aquele que seria conhecido como o Segundo Concílio de Nicéia, o 7º concílio ecumênico da Igreja. Agora chega, não aguento mais falar, vou morrer de calor. Eu espero que isso aí tenha dado para resolver o tempo necessário. Então, o próximo vídeo será justamente sobre o Segundo Concílio de Nicéia. Esse aqui foi importante para dar uma introdução, e o outro, o próximo, vai ser tão importante quanto. Então eu espero que vocês acompanhem aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, bem direitinho, senão vocês vão perder os detalhes e não vão entender nada. Então, é isso, vejo vocês na próxima.